Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa penúltima aula sobre soluções, certo? Hoje vamos falar sobre diluição, tá ok? Então sente-se na cadeira e boa aula. Bem, vamos iniciar então o conteúdo sobre diluição de soluções, né? Então, esse é o penúltimo conteúdo que vamos falar sobre soluções, tá ok? Vamos dar definições, dar algumas características e alguns exemplos, tá ok? Então vamos adiante. Bem, o que é a definição de diluição, né? Então temos uma substância, né, uma solução. O que é uma solução? Ela é formada de soluto mais solvente, claro, né? Já falamos sobre isso no início, tá? Mas o que acontece? Quando você adiciona mais solvente, né? À medida que você vai colocando mais, você vai reduzindo a quantidade de soluto, tá? Então, quanto mais solvente, menos soluto, então está acontecendo o quê? Uma diluição. Bem, aqui estamos adicionando solvente, certo? A quantidade de soluto é a mesma, tá? Ela continua a mesma, só que quando você adiciona o solvente, o que vai acontecer? A solução vai aumentar seu volume, tá? Mas o soluto permanecerá a mesma quantidade, tá? Então, o acréscimo solvente, né, interfere, certo? Na concentração do soluto. Bem, então chegamos a duas observações. A primeira está relacionada à diferença entre uma substância diluída e uma concentrada, tá? Então a substância diluída é aquela que você tem uma solução, né? E você coloca mais solvente, tá? No instante que você bota mais solvente, o soluto que está dentro, né? Vai permanecer, não vai ser alterado, mas a substância, digamos assim, vai perder as suas características, né, iniciais, né? Por causa da sua concentração. Então, quando ela está mais concentrada, né, quando a solução está mais concentrada, né, ela tem uma quantidade de soluto e solvente compatível, né? Então, ela, digamos assim, ela tem mais, as suas características são mais elevadas, mais fortes, né? Mais aparentes, né? Mas quando diluído, o que acontece? Essas características dão uma certa apagada, né? Elas dão uma enfraquecida. É como se você estivesse tomando um suco, né? Aí diz assim, eu vou aumentar o volume de água para beber mais suco, né? Aí o que acontece? Essas características vão se perder, né? O suco vai ficar, digamos assim, fraco. Mas é porque eu tirei o gosto? Não, é porque você diluiu, né, toda a solução dentro, né? Então você diluindo, né, dispersa mais as partículas, né, do soluto dentro da solução. Na segunda observação, exatamente a diferença entre dissolver e diluir. Bem, dissolver é quando você tem uma substância, por exemplo, um pó, né? Como do suco que eu falei, né? Aí você coloca o solvente, né? Aí esse pó vai se dissolver, vai quebrar suas partículas em menores e vai se distribuir dentro da solução. Já diluir não, é você ficar adicionando solvente, vai adicionando solvente e o volume vai simplesmente aumentando, tá? Temos aqui um exemplo, né? Uma solução, né? Estão sendo colocados solvente, aí então você está observando que é a água, tá? Vai diluir o quê? Uma solução, tá bom? Bem, chegamos então aos equipamentos. Os equipamentos, né, que normalmente usamos para diluir uma substância, né? Temos aí a pipeta, balão volumétrico, a pera de borracha e a piceta, tá ok? Vamos então à equação, certo, da diluição e nossa primeira atividade. No caso aqui, né, a gente está trabalhando o quê? Concentração e volume, tá ok? Então, concentração e volume no primeiro instante, ou seja, antes de ser diluído, tá? Temos o soluto, temos solvente, uma certa quantidade, né? Certa concentração. E aqui no segundo momento, após, né, ela ser diluída, tá ok? Então, temos o que na leitura? A uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio, de concentração de 20 gramas por litro, foi adicionado água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... Aí temos a alternativa A, B, C, D e E. Então vamos então à resolução, né? Bem, nesse caso aqui a gente já está colocando o que? Os dados, né? Para resolver essa questão temos que colocar os dados, né? Primeira situação, isso aí no volume inicial. No volume inicial temos o que? 100 ml, tá? Então, 100 ml, temos uma concentração de 20 gramas, né? No valor final, que exatamente é a diluição, temos 500 ml, mas a gente não tem, né, a sua concentração. Então, basicamente, né, a gente vai resolver, né, vai determinar qual a concentração. Bem, já que a gente tem o volume na primeiro momento, sua concentração, né, o volume no segundo momento, né, que já é da substância diluída, então fica fácil, né? A gente só vai preencher a fórmula, ok?
Bem, certo. Estamos agora, então, para determinar o valor da concentração, tá? Então, temos aqui 20 gramas por litro, certo? A concentração inicial. Também foi adicionado, né? Tinha apenas 100 ml da substância. E no segundo momento foi o quê? Passou para 500, né? Então, de 100, né? Foi adicionado, digamos assim, mais 400 ml de solvente, tá? Então, no caso aqui, o que me interessa é saber o volume? Não. O que me interessa é saber a concentração, né? No segundo momento, como é que vai ficar a concentração. Provavelmente, pessoal, quando você tem no início 20 e você adicionou mais líquido, esse valor da concentração deverá cair, tá ok? Porque quanto mais solvente, mais, né, menor a concentração será dessa substância, né? Ela vai se dissolver, vai ser dissipada, né, dentro do solvente. Então temos 20 vezes 100 vai dar 2.000, né? Então aqui do outro lado a gente não calcula, é como se fosse, né, apenas aqui o C2 como fosse o valor de X, tá? Então o que é que temos? C2 é igual a 200 dividido por 500, né? Porque o 500 passa para o outro lado, né? Estava multiplicando, passou dividindo. Então temos 2.000 dividido por 500. Aí aquele famoso corte, né? Cortamos os zeros. Aí temos a divisão de 20 dividido por 5, que é igual a quanto? 4 gramas, né? Então, isso equivale qual item, né? Equivale ao item C de casa, tá ok? Então, o que que aconteceu? No caso, a concentração antes, que era de 20 gramas por litro, passou a ser apenas 4 gramas por litro. Por quê, professor? Porque aí foi adicionado solvente. Quando adicionou solvente, né, automaticamente a concentração cai, tá ok? Bom, isso aí encerra a nossa aula de hoje, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? É um conteúdo que não é extenso, mas a gente tentou falar um pouquinho mais para não ficar uma coisa dita assim muito rapidamente, tá? Então tenham um bom dia, até a próxima aula sobre misturas. Tchau.